Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, com muitas informações, ó. Dedão no like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se for novo, já se inscreve aí e segue a gente também lá no Instagram. E, ó, parada é a seguinte, falando do jogo de logo mais, 3 novidades aí. Palácios está fora do jogo pela questão dele estar se recuperando ainda daquela lesão na coxa. Fábio Gomes, por opção técnica, não foi relacionado para o jogo. E a novidade no banco de reservas é o zagueiro Miranda. Então, 2 jogadores de fora e um colocado aí na relação dos jogadores que não vinham sendo relacionados. Boa sorte ao Miranda, que não atua há um ano e vem aí dessa questão da suspensão do doping. Lembrando que o Vasco tem 3 zagueiros pendurados e dependendo do andar da carruagem, se 2 tomarem o amarelo, pode ser que o Miranda até comece como titular na próxima partida. Então é importante o jogador, de fato, já começar a ser relacionado. Beleza? Dito isso, vamos virar a chavinha agora e vamos tratar de 2 assuntos aqui importantes. Primeiro, na Alerj, o Vasco da Gama, ou melhor, a torcida do Vasco da Gama, ganhou o título aí na Assembleia Legislativa do Rio, ou seja, na Alerj, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Falando agora de SAF do Vasco da Gama, os executivos da 777 passam a estar mais presentes já no dia do Vasco. São os donos do clube, assumiram o clube aí no mês de setembro. Eu vou ler para vocês uma matéria do Globo, dessa presença mais assídua hoje já dentro do Vasco. A distância geográfica não tem sido um obstáculo para o braço esportivo da 777 Partners acompanhar de perto os primeiros passos da SAF do Vasco. Chama a atenção nesse início de funcionamento da empresa a presença recorrente de diretores e iniciativas que partem diretamente do grupo americano, dono de 70% das ações. O diretor esportivo Johannes Spor está no Rio de Janeiro e tem visto de perto os trabalhos no CT Moacir Barbosa em função da partida contra o Londrina. Ele tem estado constantemente com o diretor de futebol Paulo Brax, que deve seguir as diretrizes de Sport. Spor era diretor de futebol do Genoa e foi recentemente promovido dentro do organograma da 777. Ele já veio ao Brasil nas primeiras visitas do grupo ao Vasco e deve acompanhar em São Januário a partida contra o time paranaense, importante para as pretensões na Série B. No começo do mês, o head scout do Genoa da Itália, Sebastian Arens, esteve também no Rio de Janeiro para fazer um intercâmbio com os profissionais vascaínos da área. Desde que sinalizou o interesse da compra da SAF vascaína, a 777 tem ressaltado que deve priorizar o setor de captação e inteligência, com o Vasco sendo capaz de produzir e receber dados suficientes para melhorar as escolhas no processo de montagem de elenco. Outra medida que mostra a participação direta da cúpula central da 777 no Futebol Clube Maltino foi a contratação do inglês Alex Kaflan até o fim da temporada para ser um treinador de jogadas de bola parada ofensiva. Inicialmente, o departamento de futebol do Vasco sofreu poucas mudanças e em termos de pessoal. Desde a conclusão da venda da SAF, a 777 chegou à conclusão de que seria necessário mexer o menos possível com a Série B em andamento. Ao fim da temporada, a tendência é que a 777 realize reformulação no setor. Tivemos alguns anúncios aí, como por exemplo, Paulo Brax, diretor executivo aí da SAF do Vasco, o Luiz Melo, que foi efetivado, foi passado da SAF do Vasco para a SAF da 777, e também, me fugiu o nome dele agora, um rapaz que foi contratado para ser o diretor da pasta de finanças do Vasco da Gama, e agora teve a chegada do Alex Kaflan. Alguns personagens importantes dentro da estrutura, como o próprio, fugiu o nome dele agora aqui, o Johannes Spor, e também o menino lá que é scout, Sebastian Ares, já tem visitado com uma recorrência maior hoje as dependências do Vasco da Gama. Lembrando, galera, que os caras assumiram com a janela de transferências já encerrada, sem ter o que fazer, então tem que se tocar a estrutura até o término da Série B. Não adianta com a Série B na reta final você sair querendo demitir todo mundo, trocando um monte de gente, que você vai trazer problema. Acabou o campeonato, o time subiu, aí sim, desfaz aí das peças que a gente não quer que fique pro ano que vem. Vamos começar a trocar aí, caso eles acham a necessidade de trocar peças aí nos departamentos profissionais, e essas mudanças vão ser feitas. Houve uma troca também
na pessoa que é responsável que é o chefe de comunicação do Vasco. Era o Marcos Vinícius Pinto, que faz um trabalho sensacional, e foi contratado recentemente agora o Felipe, que inclusive, fugiu sobre o nome dele agora, peço perdão, inclusive ele tem uma vasta experiência na comunicação, inclusive era aí do Grupo Globo, beleza? Para finalizar, um assunto aí que divide um pouco opiniões. O Vasco recentemente inaugurou uma estátua para Roberto Dinamite e desde o 1000º gol marcado em São Januário no ano de 2007, salvo engano, pelo Romário, o Vasco tem uma estátua ali em homenagem ao feito do Bachola. E discute-se muito, o Edmundo merece uma estátua também no Vasco, fala-se no nome do Juninho, gira muito em torno desses dois. E o vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, teve lá no Futebolaço Podcast há umas 2 semanas mais ou menos, e eu fiz essa pergunta para ele, se ele acha que algum outro ídolo do Vasco deve ser homenageado, e para minha surpresa, ele, não por quem ter citado, mas já há conversas aí, inclusive já foi passado a 777, o Edmundo tá ciente de que já há um estudo para fazer uma estátua aí pro Edmundo. Eu vou deixar com vocês o trecho do bate-papo lá no Futebolaço Podcast. Nós temos uma estátua do Romário pelo 1000º gol, que não é uma estátua pro Romário, é pro feito, que acha até que ele merece uma estátua no Vasco dependente do feito, mas você acha que cabe uma de outros? Eu citaria aqui Juninho, Edmundo. Não, eu acho que estátua em campo, mas acho, né? Minha opinião, né? Acho que estátua em campo tem 2, uma por uma razão específica, que foi o 1000º gol, que foi feito lá, outra porque é o maior ídolo da nossa história. Eu acho que e aí eu volto a dizer, é o Vitor Roma falando, tá? Não é a gestão falando. Eu acho que tem uma prateleira lá de cima que falta o Edmundo, né? Os 3 maiores ídolos da minha vida, Vitor Roma, são Roberto Dinamite, Giovanni e Juninho Pernambucano. Por quê? Porque eu tenho um problema com quem jogou nos caras lá. Então, jogou nos caras lá, eu boto um ticozinho pra baixo. Entendeu? O Juninho, o Giovanni e o Romário não jogaram. O Roberto não jogaram. Então, eles são os 3 lá que estão no meu primeiro prateleira, a minha, né? O Edmundo, dos maiores ídolos da história do Vasco, é o único que hoje não está devidamente homenageado, né? Eu posso dizer porque ele falou isso publicamente, né? Ele falou que teve um almoço comigo com o Carlos Osório, nós almoçamos, porque a gente levou a ele uma ideia da homenagem que a gente gostaria de fazer, que seria a próxima. Tá em curso, eu não vou falar, obviamente, tá em curso. Opa, então tem possibilidade de homenagear o Edmundo? Espero o Edmundo falar, espero a gente poder botar isso em marcha, até porque agora tem uma empresa, comprou o futebol do Vasco, então assim, tem mais... Agora tem que ter aval deles também. Mas é uma ideia do cacete, que eu acho que a gente vai levar, e já levou inclusive, e eu acho que se conseguir andar, acho que vai ser muito legal e dar ao Edmundo o que ele merece. O Edmundo era o outro cara, quando eu almocei com ele, eu até falei isso pra ele, assim, era o cara que... Eu tenho uma história do meu pai que é fantástica. Eu falei pra ele, pô, em 99, quando ele é expulso lá nas quartas de final do Brasileiro, e aí eu me lembro que eu fiquei pau da vida. Porra, xinguei pra caralho. Eu falei pra ele, te xinguei pra caceta, cara. Pô, queria matar você, que você foi expulso naquele jogo, acho que Vitória. Aí meu pai, vendo o jogo comigo, fala assim pra mim, filho, se você jogasse no Vasco, quantas vezes você acha que você ia ser expulso por ano? Do jeito que tu é maluco pelo Vasco. Eu falei, pô, talvez... É o Edmundo, filho. Ele foi expulso porque ele é você, eu, o outro ali em campo e tal. Ele é a gente em campo, cara. Por isso que ele é expulso. Ele é expulso porque ele perde a cabeça e tal. Aí eu lembro disso até hoje, quando eu lembrava, quando eu fiz um pau da vida com ele. Mas ele, assim, o Edmundo era esse cara, né? Era o torcedor em campo, né, cara? Um negócio louco, né? Qualquer hora, uma bomba atômica, né? Qualquer hora podia explodir uma bomba atômica em campo, pro bem e pro mal, né? Ele podia fazer um gol incrível e podia ficar puto com alguém. Parafraseando a analogia que você fez do Roberto, de se o Vasco é o que é, tem um tamanho que tem, deve-se muito ao Roberto, vou dar uma visão minha. O Vasco teve todos os títulos ali de 97 a 2000. Tem N pessoas importantes ali. Aliás, todo mundo que participou dos elencos são importantes. Ali foi uma constelação, né? É uma constelação, ponto. Mas eu pinço o Edmundo nesse aspecto, porque o Edmundo tem isso. Ele é o cara que formou uma geração de torcedor. O grande ídolo daquela geração. Eu concordo que ele formou a geração. Ele ganhou até menos do que outros. Ganhou menos que o Romário.
Concordo. O ano 2000 do Romário foi bizarro, né? Sim. Mas eu Vou concordo. até te dar um contraponto que muita gente em casa vai se revirar na cadeira. Futebolisticamente falando, o Romário é para a história do Vasco maior do que o Edmundo. Como referência em termos de identificação e relacionamento, não dá pra comparar um com o outro. Não, O Edmundo não dá. é muito maior. Não dá. Mas número, gol, artilharia, título, o Romário tem tudo Mas mais. se eu não me do que o engano, Edmundo. o Romário... Eu já fiz esse levantamento. então, mas se eu não me engano, o Romário jogou mais tempo que o Edmundo. Porque o Edmundo saía, voltava. Se eu não me engano, o Romário jogou mais tempo que o Até o Edmundo. encerramento de carreira dos dois, um é velho, com 40-41, artilheiro do brasileiro, levando o Vasco pra uma competição internacional e o Edmundo caindo. Mas a gente fez uma festa bonita pro Edmundo, né? O Roberto fez uma festa bonita. Eu concordo, eu só tô dizendo que o Edmundo ele é imenso e é muito importante. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, a família dela ali, pai, mãe, irmão, tudo Flamengo. E ela é a única vascaína. Por quê? A avó era doida pelo Edmundo. E ela virou Vasco por causa da avó. Não, o Edmundo formou uma geração. Muito vascaíno. Formou uma geração. Isso é muito importante. Mas isso mostra também algo que a gente precisa reconstruir, né? Que é a figura do ídolo, né? O pessoal fala, às vezes, assim, eu vejo muita gente falando assim, pô, mas por que o fulano já é ídolo? Pô, tá aqui agora... Porque a carência por ídolos é muito grande. E é uma né? outra geração também, né? Não, mas assim, Martins Silva foi ídolo. Eu lembro muita gente criticando a gente ter botado aquele painel, ter colocado o Martins Silva. Pra aquela geração painel. ele é, pô. Mas o Martins Silva, pô, mas existe essa carência, né? E o ídolo, ele é quase tão importante quanto o título. E aí, galera, vocês acham que o Edmundo merece uma estátua lá em São Januário? Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta, vai estar junto. Valeu. Fui.